Quem trabalha com prestação de serviço de marketing digital, de marketing online, enfim, desenvolvimento web e tudo mais, às vezes acha que vender é simplesmente colocar o preço certo na frente do cliente certo. Mas eu diria para você, com a minha pequenininha experiência aí desde 2008 vendendo serviço de marketing digital, vamos dizer, profissionalmente, né? Então são desde 2006 até agora 2019, são pelo menos 13 anos vendendo serviços, seja de desenvolvimento de web design, seja de marketing digital, SEO, inbound e tudo mais. Uma das coisas que eu aprendi é que não é só o preço que importa. Não é só a pessoa que importa, mas uma boa proposta comercial, bem estruturada, bem colocada na frente da pessoa certa, ela vai te ajudar a fechar muito mais projetos. Então, o vídeo de hoje é exatamente falando para você sobre a importância de você criar uma boa proposta, uma proposta bem redondinha. Eu vou falar para você o que quer dizer uma boa proposta, talvez essa seja a grande palavra, né? A gente chama de palavras grávidas, né? Porque tem muitos contextos aqui dentro. E a ideia principal é que você entenda o seguinte: tá, tô lá, eu sou um profissional de vendas. Eu vou receber oportunidades de vendas ou vou caçar oportunidades de vendas, então posso fazer uma prospecção ativa ou posso apenas receber leads para poder trabalhar aquelas pessoas. Eu entendo a necessidade daquela pessoa, ligo, mando e-mail, faço uma reunião, entendo a necessidade daquela pessoa e depois de um certo tempo, né, recebi todas as informações, eu vou preparar uma proposta. E aí eu diria para você que existe o erro clássico da pessoa simplesmente, olha, tá aqui o valor do meu produto, né? Simplesmente colocar o quanto custa para ela poder comprar o seu produto. Esse é o erro número 1. Simplesmente peguei, entendi, coloquei um preço na frente e acabou. Uma proposta comercial vencedora, ela tem toda uma construção específica que você deve respeitar. Eu diria que talvez o fato de você criar essa proposta pensando, primeiro, numa identidade visual da sua agência. Então, vou até colocar aqui, ó. Ela tem que ter uma boa identidade visual muito alinhada com a sua agência. Às vezes a pessoa pega simplesmente um documento no Word, escreve o texto, olá, fulano de tal, segue abaixo a relação para você poder comprar o nosso produto de SEO. O produto de SEO tem um valor mensal de R$2.000. Atenciosamente, Fábio Ricota, agência mestre. A pessoa pega uma folha A4 e manda através do e-mail. Tem gente que faz a proposta comercial como sendo e-mail. Olá, diante do que você me pediu, custa tanto fazer. Na nossa linha de proposta comercial, então você cria um PPT, um documento, né? Que inclusive, até falando de PPT e lembrando de documento, a gente tem um produto hoje em dia que você vai encontrar aqui no campo de descrição chamado Proposta Mestre. Essa Proposta Mestre é exatamente o modelo, né, o PPT que a gente utiliza aqui na Mestre. O modelo, você vai receber o modelo, então compra o que vem com tudo, tá? Não compra só o que tem só o PPT não. Pega o modelo, toda a estrutura, né, a estrutura correta da proposta vencedora, vamos colocar assim, onde você altera cada uma das coisas e o vídeo que eu explico como eu vendo. Então, como é que eu faço a transição de passo a passo? Isso faz muita diferença. Não vai dar para eu explicar, não é o objetivo do vídeo. O que eu quero falar para vocês são os ingredientes principais de uma proposta comercial, mas se você quer aprender como é que é a proposta da Mestre, acessa lá propostamestre.com.br. Fechar parênteses aqui. Então, na linha da proposta vencedora, eu entendo que a identidade visual tem que estar muito alinhada. Um dos maiores erros que eu peguei ao longo dos anos aqui na Mestre é o cara que vai lá, pega o PPT, vamos chamar de PPT Mestre, né? O PPT da Mestre, e ele vai lá, faz umas modificações, ele troca a fonte, usa imagem diferente, ele não formata o texto, a fonte está completamente desalinhada, as imagens estão desalinhadas. Cara, me dá, de verdade, me dá um arrepio nas costas assim quando eu vejo o PPT enviado totalmente de um jeito descuidado. Talvez seja porque eu comecei lá como designer, lá em 2004, eu entrei na empresa como designer, já era designer desde 2002. Olha, talvez meus freelas começaram antes, porque foi antes de eu entrar na Mestre, então eu já tinha habilidade, já tinha feito site. Talvez eu sou freelancer desde 2002, acho que meu primeiro site. Enfim, mas a minha linha de design, eu consigo olhar, bater o olho numa apresentação, num PPT, por exemplo, e falar, cara, isso aqui está desalinhado, essa não é a mesma fonte que eu usei lá atrás. Ou, poxa, a gente está utilizando, sei lá, Verdana em todos os slides, esse aqui tá Times New Roman. Cara, corrige os elementos visuais. Então, quando eu falo assim, uma identidade visual, você tem aqui o texto, você tem a fonte, você tem imagens e o tom
da agência. Isso é o estilo, né, do que a agência fala. Então, nessa linha aqui, ó, o texto tem que estar bem formatado, né? Ele tem que estar bem encaixado, título, caixa, tudo bem adequado. Na fonte correta, então tem que definir uma fonte para títulos, para texto, para subtítulos, legendas de imagem. As imagens bem alinhadas. Poxa, então se eu estou usando imagem do Shutterstock, eu vou sempre usar a imagem do Shutterstock, mas vou usar imagens que são aquele design de ilustração, eu vou usar fotos de pessoas. Então, cada slide a pessoa usa de um jeito diferente. Pô, define um padrão e até mesmo o tom. Se eu estou usando um tom de linguagem, sei lá, estou escrevendo em primeira pessoa e depois eu escrevi em terceira pessoa, não faz nenhum sentido, né? Então, tomar bastante cuidado com essa composição da identidade visual faz com que você tenha uma proposta vencedora. Eu acho que outra linha também que a gente tem aqui é uma conexão entre partes, tá? Então, como eu explico lá dentro do Proposta Mestre, não é, mais uma vez, não é meu objetivo aqui explicar como eu vendo, mas eu acho que a gente tem uma conexão entre as partes específicas da proposta que fazem sentido. Então, eu faço uma introdução. Se você olhar muito, eu tenho uma linha muito de palestra na minha apresentação comercial. Então eu tenho que ter um storytelling. Até vou botar aqui como storytelling mesmo. Então eu preciso me preocupar com qual história que eu vou contar para aquela pessoa. Por onde eu vou começar? Vou fazer uma introdução, vou falar. E aí eu já vi um erro clássico, né? Foi uma vez que eu fui ver uma apresentação de uma outra agência e a agência gastou quase 30 minutos falando sobre a história da própria agência e como a agência é importante. Aí eu falei assim, mano, essa pessoa já perdeu a proposta e eu tava lá só como ouvinte mesmo. Ela perdeu aquela pessoa que ela tava fazendo pitch de vendas, fazendo 30 minutos contando de como ela é boa. Então imagina só, imagina eu chegasse aqui pra você. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Fábio Ricota, sou fundador da Mestre. Eu comecei em 2002, e em 2004 eu fiz isso, em 2006 eu fiz aquilo, e também fiz isso, fiz aquilo, atendi o fulano, atendi ciclano, atendi Beltrano. E fica aqui 5 minutos falando tudo que eu fiz, você vai falar, e aí velho, caguei pra isso aí que você tá falando, Ricota, não tô nem aí com o que você falou. E curiosamente, essa linha, inclusive, até pra contar pra você em miúdos, quando eu comecei a palestrar, eu ia em muitos eventos que eram assim, eram muitas pessoas de vendas que palestravam, né? Normalmente era, sei lá, o diretor de vendas da empresa XPTO ou diretor da agência tal. Eles passavam 5, 10 minutos falando quão importante era aquela empresa. E a primeira frase que eu falava na minha palestra, eu ia palestrar depois dos caras, em algum momento, eu botava o primeiro slide e falava, sou o Fábio Ricota, mas pouco importa de onde eu vim, quem eu sou, o que importa é o quanto de conteúdo que você vai consumir agora. E pulava o próximo slide. Nisso eu quebrava completamente todo mundo que vinha antes de mim. Era chato, não era bem visto pelos outros palestrantes, mas esses outros palestrantes não palestram mais e eu continuo palestrando. É isso que importa. O que importa é de verdade o conteúdo que você vai receber, não importa quem sou eu, da onde eu venho, qual é o meu background e tudo mais. Então a linha do storytelling, eu tenho que passar essa mensagem. Então você tem que pensar que vão ter outras agências que vão apresentar. Se você ficar aqui contando 50 slides, o quanto a sua agência é boa, cara, o cara vai simplesmente passar ou não vai ter o menor saco na hora que você estiver apresentando. Outra linha, né? Todo assunto tem que ter conexão com o próximo. Então eu gosto de fazer esse tratamento. Eu gosto de chegar simplesmente e falar assim, eu estou saindo da introdução, estou indo para o entendimento do problema. Então eu faço a transição suave, eu tenho os meus slides e aí é só seguir o modelo das minhas palestras, né? O que eu faço nas minhas palestras é ter uma transição suave. Olha, então nós somos agência mestre, nós somos especialistas em inbound marketing e baseado na nossa conversa, você falou que tinha problemas de vendas. Olha aqui os problemas de vendas. Baseado nos problemas de vendas, eu entendo que eu posso te ajudar a resolver esse problema específico aqui, utilizando inbound marketing. Então eu contei uma história, eu saí da linha da minha agência, eu contei que eu entendi que você entrou em contato e teve um problema, eu contei que esse problema pode ser resolvido com inbound marketing. Então, quando eu fiz todo esse storytelling e fiz as transições, facilitou muito mais para que a pessoa entendesse o meu raciocínio e seguisse passo a passo. Então, o storytelling acaba sendo muito importante. E a proposta vencedora, quando você segue uma identidade visual e tem storytelling, você consegue fazer uma coisa muito importante. Você cria mais uma vez, um framework. E por isso que lá no Proposta Mestre, a gente entrega esse framework. A gente precisa, conseguir
desenhar num PowerPoint, desenhar num material bem específico, um modelo e contar com uma identidade visual, um storytelling, um modelo onde as pessoas possam replicar dentro da agência. Então hoje nós somos 5 pessoas na área de vendas. Então qualquer pessoa que aprenda como a gente faz a identidade visual, qual é o modelo que a gente faz, contar a história no passo a passo para entregar que o nosso produto resolve o problema do cliente, eu consigo desenhar um framework e eu consigo escalar na área de vendas. Então, quando eu falo aqui, ó, escala. Quando eu consigo entregar um framework com um desenho claro para o meu time e ensinar eles como contar bem a história dentro de um aspecto visual convergente, eu consigo ter um modelo de proposta vencedora. Por quê? Porque qualquer pessoa pode usar, qualquer pessoa pode replicar e isso potencialmente fazendo essas duas linhas aqui, ó, seguindo uma boa identidade visual e tendo um bom storytelling. Obviamente, você vai ter que disputar por preço, você vai ter que ver se você entendeu o que o cliente queria de verdade, mas você vai ter uma proposta que possivelmente fecha muito mais conversões do que qualquer outro tipo de proposta. Então vou deixar aqui o meu convite para você, se você quiser conhecer o modelo de proposta da Mestre, obviamente é um produto pago, não tenho medo de falar isso para você, mas é propostamestre.com.br, você entra lá, existe um material que a gente colocou disponível online, você pode adquirir, que a ideia do material é te dar o PPT cru, né, para você poder adaptar do modelo que você quer, do jeito que você quer, não é um modelo já customizado, com imagem e tudo mais, para você simplesmente copiar e colar, mas é a estrutura mesmo daquele material, junto com uma aula que você pode adquirir também, uma aula onde eu ensino como eu faço todo o meu storytelling. Então, quando eu te conto exatamente como é o meu storytelling, você pode replicar e é o modelo que a gente usa aqui dentro da Agência Mestre, tá? Espero que você tenha entendido, se não for o seu momento de comprar a Proposta Mestre, que é super baratinho, então você pode ir lá dar uma olhadinha, mas se não for o seu caso, é importante que você tenha clareza na sua proposta ou quando você for passar o bastão para alguém, que você cobre uma convergência visual, né, de texto, fonte, imagens e tons e que você aprenda a ter clareza no seu storytelling. Você não pode ter um storytelling diferente, completamente diferente para cada pessoa que você entender. O storytelling tem que ser a mesma linha. Cara, eu posso dizer exatamente isso para você. Aí desde que eu abri a Mestre, nos meus 11 anos na frente da Agência Mestre, não importa o cliente, o storytelling é a mesma coisa. A gente sempre parte de uma apresentação da agência, que foi o que a gente criou, o tipo da apresentação específico, do entendimento, o jeito com que a gente mostra que nós entendemos o problema do cliente, a forma com que a gente vai ajudar aquele cliente até a gente conseguir entrar no preço. A gente conseguiu montar um modelo de storytelling que nos ajuda ainda mais a vender, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa visão, tenha um pouco mais de clareza e se for o seu caso, entra lá no Proposta Mestre, eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Eu sou o Fábio Ricota e a gente se vê na próxima oportunidade. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha e se inscreve no canal porque tem mais vídeo por aí, beleza? A gente se vê na semana que vem.